Sócrates não deixou nada escrito. Tudo o que sabemos de seus pensamentos foi compilado por seu discípulo Platão. Assim também é sua vida, com poucos e esparsos detalhes de sua trajetória. Sabe-se, por exemplo, que ele nasceu em Atenas. Seu pai era escultor e sua mãe parteira. Conta-se que, quando jovem, serviu o exército e lutou contra Esparta na Guerra do Peloponeso. Relatos indicam que ele andava com traje simples por Atenas, perdido em pensamentos, mas carismático, atraía muitos admiradores com suas perguntas críticas. Em 399 a.C., foi condenado à morte por corromper os jovens e desrespeitar os deuses. Em vez de fugir, preferiu aceitar sua sentença e tomar cicuta voluntariamente. Sua morte foi emblemática e serviu como expressão máxima da integridade moral e liberdade do pensar. Paulo, como vimos, Sócrates foi condenado pela cidade de Atenas a morrer envenenado. Ele foi considerado alguém que queria corromper a juventude. Em que ele foi subversivo? Bem, na verdade, ele negou as acusações. Ele negou que ele estava corrompendo a juventude, porque, na verdade, ele negou a condição de professor. Ele disse que ele não ensinava nada. As pessoas o acompanhavam porque queriam e, na verdade, ele não fazia propriamente uma preleção. Ele fazia uma refutação aos que dialogavam com ele. Então, a ideia dele ser subversivo é muito mais uma ideia da interpretação dos historiadores do que propriamente do próprio Sócrates, não é? Ele nunca se considerou culpado das acusações. Ele aceitou a condenação, tomou veneno e morreu. Mas isso para não desobedecer às leis da cidade que ele considerava Atenas com leis perfeitas, né? Mas do ponto de vista da culpa, ele nunca aceitou. Sócrates é considerado um dos pioneiros na filosofia a utilizar um procedimento, algo que chamaríamos hoje de método. Qual foi esse método e como ele funcionava? Bem, a ideia de método é uma ideia moderna, não é? Nós usamos a palavra e jogamos a palavra para a antiguidade, mas ela não é uma palavra do próprio vocabulário do Sócrates. E nós também não podemos dizer que havia de fato um método, é um procedimento, não é? Uma forma de conversar. Que maneira que ele fazia isso? Era o chamado método da refutação. Nós, os historiadores, chamam de método da refutação, ou o elencos, né, em grego. A ideia básica era você fazer com que as pessoas afirmassem coisas, depois afirmassem de novo, e aí você juntava as duas afirmações e elas não batiam, elas não podiam conviver. Então você tinha que optar por uma afirmação ou por outra. Mas a pessoa não sabia por qual que ela deveria optar, ela ficava confusa, entrava em contradição e aí ela estava refutada. Esse era o procedimento padrão do Sócrates para conversar, né? E só para você ter uma ideia, você imagina que isso deveria irritar muitas das pessoas, né? Porque elas se sentiam a todo momento refutadas. E de fato isso aconteceu. O próprio Sócrates dizia que ele não ganhou muitos amigos por assim agir ali na cidade de Atenas, né? A gente pode dizer se essa metodologia ainda é válida hoje? Sim, ela é uma das metodologias da filosofia até hoje. Você tem em filosofia basicamente dois procedimentos. Ou você vai pela história, ou você vai pela lógica. Se você for pela história, a ideia é argumentar recorrendo ao contexto. Se você for pela lógica, a ideia é argumentar recorrendo às contradições que o interlocutor pode cair. Então, esse procedimento do Sócrates é um dos procedimentos da filosofia até hoje, basicamente o procedimento das correntes inglesas, de língua inglesa, chamada filosofia analítica. Ô Paulo, eu gostaria que você desse um exemplo, então, dessa metodologia do Sócrates, para a gente poder ver de uma maneira mais clara. Olha, é bastante simples a conversa. Quando ele estava no julgamento, quando ele estava fazendo a defesa na assembleia que iria julgá-lo e que depois acabou condenando, ele usou desse procedimento. Ele era acusado de, além de corromper a juventude, de não acreditar nos deuses. E tinha uma terceira acusação, que ele estava introduzindo novos deuses. Então ele chamou o Meletos, que era o rapaz que fazia a acusação, e falou assim para o Meletos: olha, Meletos, você me acusa de não acreditar nos deuses, em Deus nenhum. E o Meletos falou assim: de fato, você não acredita nos deuses. Ele falou assim: e você me acusa também
de estar introduzindo novos deuses. O Meleto disse, de fato, você acusa isso também. Ele falou, mas se eu não acredito em Deus nenhum, como é que eu posso introduzir novos deuses? E eis que o Meleto caiu em contradição. Era basicamente isso, o elencos, o método da refutação que o Sócrates usava. Paulo, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a ética socrática. Bem, na verdade, o Sócrates, ele não tem outra coisa senão uma ética. Ele é o filósofo que introduz a discussão ética. Ele, no julgamento, ele fez questão de dizer que ele não fazia investigação sobre a natureza, que aquilo não ia levar a nada, né? O problema dele eram os problemas da cidade, saber como é que você vive na cidade. Então as perguntas que ele fazia é o que é coragem, o que é a virtude, o que é ser devoto, se a virtude pode ser ensinada ou não pode ser ensinada. Essas eram as questões básicas que ele tinha. Agora, o específico dele é que ele achava que isto é um conhecimento. Quer dizer, ética para o Sócrates não é só um comportamento, é saber se comportar, tem um conhecimento envolvido na ética. E este conhecimento, quando você tem esse conhecimento, né, de procurar o seu próprio bem, você acaba sempre se envolvendo com uma situação cada vez melhor. Não há aquela perspectiva nossa, que é muito mais nossa do que do Sócrates, que é aquela perspectiva de você procurar agir errado. O Sócrates dizia, não, se você sabe, se você tem conhecimento, naturalmente você vai procurar agir corretamente. Agora, se você não agiu corretamente, não é porque você estava mal intencionado, é porque você não tinha o conhecimento necessário. Se você tiver o conhecimento necessário, você vai agir corretamente, né? Isso é chamado intelectualismo socrático, porque reduz, né, a moral a uma questão intelectual, reduz a moral a uma questão de você saber o que é certo e o que é errado.